Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite mais uma vez para estar aqui com vocês e falando uma coisa que eu gosto tanto de falar, que existe muita confusão ainda com esses termos e com o que fazer. E pedir desculpas pelo atraso, tá certo? É que eu saí quase 7 horas do Icordes e daqui de lá para cá foi uma coisa, quase uma hora para chegar. Mas vamos lá, estamos aqui, né? Espero contribuir, façam perguntas, fiquem à vontade. Tem uns slides aí, mas é só para ser de roteiro. Quem quiser fazer pergunta, interromper, fica à vontade, porque assim fica mais dinâmico, tá bom? É, é muito comum, né? Hoje no consultório, dos 4 que eu atendi, 2 eram esse tipo de hipertensão. E na ergometria, eu tive pelo menos dos 12 exames que eu fiz, pelo menos uns 3 ou 4 tinha um componente emocional importante, né? Estava investigando hipertensão. Então, a pressão emocional, ela é um conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês, e é onde mais há, onde a gente consegue ver de forma concreta, objetiva, esse link entre emoção e espiritualidade, impactando diretamente no biológico, né? Então, a pressão emocional é um exemplo muito concreto disso. E aí a gente já aí eu não vou responder ainda se a pressão emocional existe, porque eu vou construir o conceito para a gente desmistificar algumas coisas, né, que a gente escuta muito por aí, sobre esse tipo de elevação da pressão arterial. E aí eu queria um pouco começar, né, fazendo essa conexão aí com a vida real de todo mundo. Quem aqui já falou, alguma dessas 3 frases? Minha pressão subiu depois que eu tive a notícia XYZ. Meu coração disparou na hora que eu tive uma crise de ansiedade. Ou porque fiquei ansiosa com alguma situação que viu, pensou, lembrou. Ou minha pressão subiu porque agora eu estou vivendo sob muita pressão, seja qual for o motivo. Quem daqui já falou qualquer uma dessas frases ou algo parecido com elas? Eu já falei. Minha Alguém mais? pressão. Acho que todo mundo passa Eu por também momentos que a já. pressão sobe, né? Não é? Muito. Então, vamos ver se isso é fisiológico ou se isso é um problema, tá bom? E é isso que a gente vai tentar construir aqui para a gente ver se tira essa dúvida, tá bom? Então, do ponto de vista biológico, a gente tem um sistema de defesa. Não só a defesa imunológica, que todo mundo está acostumado a ouvir falar, né? Dos leucócitos, linfócitos, imunoglobulina, anticorpo. Essa é a defesa humoral, é a defesa celular para a invasão do nosso corpo por agentes externos. Mas a gente tem um outro sistema de defesa, que é um sistema de defesa corporal, físico, né? Para nos proteger de ameaças físicas. Que ameaça física é essa? Quando o homem da caverna vivia na caverna, ele tinha ameaças físicas, né? Ele tinha o leão, tinha, sei lá, tinha os bichos grandes lá naquela época. Não tinha leão naquela época, né? Os dinossauros da vida, os bichos grandes da época. E ele tinha que se proteger desses bichos selvagens. Então, ele tinha que estar o tempo todo de alerta, se defendendo. E então, o nosso sistema nervoso simpático, que de simpático ele não tem nada, ele é muito antipático, isso sim, ele é responsável por nos manter alertas, nos manter vigilantes contra ameaças possíveis. E isto tem origem numa área do cérebro, que é o cérebro que o povo chama de reptiliano, né? Que é a parte do cérebro subcortical. É a parte do cérebro que não está relacionada à inteligência, à razão. É uma parte que a parte da razão está no córtex. É uma parte anterior, é uma parte subcortical, chamada sistema límbico. Então, esse sistema, ele é todo organizado para produzir substâncias
que nos dê força, que nos deixe alerta, que nos dê é, proteção, melhore nossa visão, faça com que a gente esteja sempre contraído para brigar, para lutar, para matar, porque a gente precisava disso antigamente. Então, o sistema nervoso simpático, ele é essa parte do nosso sistema nervoso, a parte autonômica, que é a parte inconsciente, a parte que não tem relação com a parte consciente, que libera esses hormônios relacionados ao estresse, seja o estresse da luta, seja o estresse da fuga. Não necessariamente, e não só com ameaças, com estresse ruim, o estresse bom também vai levar essa produção. Então, toda vez que a gente se vê é, seja de forma real. Viu uma barata, eu morro de medo de barata. Então, meu corpo, se é uma coisa que me causa medo, eu ativo o sistema nervoso simpático. Aí tome adrenalina, tome cortisol, tem uma precursora da adrenalina, que é a noradrenalina. Aí o coração, ó, para correr, né? Os vasos do corpo se contraem para bombear o sangue nas artérias com mais força. Os músculos se contraem, a pupila se dilata, a pele fica mais pálida, toda suada, né? Em fases mais agudas, porque os vasos se contraem, as glândulas sudoríparas produzem suor. Quem aqui já sentiu tudo isso? Aumenta a produção de ácido gástrico no estômago, a boca seca, porque a adrenalina bloqueia a produção de saliva em prol de suor e de outros hormônios. Quem aqui já sentiu tudo isso que eu estou dizendo? Em situações de medo, de ansiedade, sentiu o coração bater mais rápido, a vista meio que fica borrada. Teve uma pessoa que Ah, a gente. não ia só Oi, dizer que acho que todo mundo, é porque estão todos com o microfone fechado para não lhe atrapalhar. ok, Mas pode botar a reação embaixo. Pode embaixo. colocar a reação. Ou Pode escrever, ou escrever. 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 E aí, vocês agora entendem porque dá aquela dor no estômago, né? É a descarga de ácido clorídrico, ocasionada por isso. Então, isso é inconsciente. Às vezes a gente não tem noção de qual foi o gatilho. Então, o resultado imediato, aí eu vivo com dor no corpo, né? Eu vivo com dor na nuca, eu vivo com dor no ombro. Em casos muito contínuos, começa a ter dormência nas mãos, começa a ter dormência nos pés, começa a ter dormência nos lábios, tudo pelo sistema nervoso simpático, que, como eu digo, de simpático não tem nada. E aí vem os finger points, né? Os gatilhos de dor, os pontos muito dolorosos no músculo, porque ele vive eternamente tenso, eternamente contraído, porque você vive eternamente achando que vai brigar, lutar, ou vai ter que fugir de alguma ameaça que você sequer sabe o que é. Porque um dia você teve que fazer isso, certo? E, obviamente, se você está sempre acelerado, sempre querendo fugir, sempre querendo lutar, o mundo é seu inimigo, você não dorme, né? Está sempre em estado de alerta. E aí não descansa, né? O corpo não descansa. O corpo não relaxa, e aí as sujeiras tóxicas das células não são limpas, o hormônio do crescimento não é liberado, a melatonina não é liberada, e aí você fica inundado 24 horas pelos hormônios do estresse, que às vezes é um estresse que a gente nem localiza, não sabe nem o que é, né? Então a gente fica eternamente o corpo nessa história desse modo que a gente chama de modo de sobrevivência, que é o sangue inundado de adrenalina, cortisol e noradrenalina. E aí como, né? Como? E aí você, não sei se você já viu, todos os filmes dos homens da caverna geralmente são mais cheinhos, as mulheres. Porque se eu estou com o sistema nervoso simpático ativado o tempo todo, com muita adrenalina, com muito cortisol, eu passo a acumular gordura, eu absorvo muito fácil tudo que eu como.
para guardar energia para ser consumida 24 horas, porque eu preciso 24 horas de energia para a contração do meu músculo, para o meu coração bater rápido, para o meu cérebro não descansar. Eu tenho que estar fornecendo essa energia o tempo todo. Vocês talvez entendam também por que é que a ansiedade dá tanta vontade de comer. Porque é que quem vive nesse estado de alerta tem tanta dificuldade de perder peso. Então, é um ciclo, né? Que a gente chama um ciclo vicioso. Então, nesse momento, quando isso acontece de forma contínua e ininterrupta por anos a fio, isso se torna um problema. O que é uma situação fisiológica do corpo, quando verdadeiramente você vê um bandido com a arma apontando para você, quando você vê alguém ser atropelado, quando você tem alguém na sua família que passa por uma situação estressante, quando você tem uma notícia ruim, isso é normal, é fisiológico isso acontecer. Mas isso está acontecendo 24 horas com você há anos a fio, não é normal, né? O estresse, ele é para ser um evento agudo, com dia, com hora de início e hora de fim. Mas se você fica de forma ininterrupta alimentando o sistema nervoso simpático, você fica de forma ininterrupta nesse estado fisiológico de sobrevivência, isso se torna um problema. E um dos principais problemas relacionados a isso é a sensação de que algo ruim vai acontecer, algo ruim vai acontecer, e você está sempre acelerado, entende? E aí vem a ansiedade, né? E aí ela, por si só, a ansiedade, existe ansiedade, os psicólogos dizem que não tem ansiedade boa, né? Mas a ansiedade por algo, a ânsia por algo, por alguma situação, é uma coisa. A ansiedade patológica, se, né, me perdoem os psicólogos, entre aspas, é essa ininterrupta. É aquela que você está sempre em alerta, sempre achando que a catástrofe vai acontecer. E a catástrofe nunca vem. E aí vem os picos de pressão, vem as palpitações, dor no peito, porque o coração está batendo ligeiro demais o tempo todo, e aí acaba que ele bate na parede do tórax e dói. A respiração ofegante, a temperatura do corpo aumenta, o cérebro não descansa, dor de cabeça constante, geralmente cefaleia mais aqui, ó, na nuca, pela tensão desses músculos, né, dos músculos do pescoço, cervicais, dor crônica no corpo, né, dor muscular, infecções recorrentes, aquela pessoa que pega muita virose fácil, ninguém e ela pegou, né? Enquanto a pessoa pega uma dentro de casa, ela já pegou umas 4 ou 5. Então, é muito comum no consultório ouvir isso, né? Eu não sei quem chegou primeiro. Minha pressão subiu e eu fiquei ansioso porque a pressão subiu, ou eu estava ansioso e eu vi minha pressão subir depois. Então, é um ciclo vicioso, um alimenta o outro, né? Muitas vezes as pessoas veem a pressão ali 14,9, 15,9, e aí gera um pânico, né, desproporcional, porque não compreende aquele momento, e deixa que era só tratar o que fez ela subir, era só fazer o que tratar essa adrenalina. Então, esse ciclo vicioso que eu queria muito que vocês tivessem com vocês, porque um alimenta o outro. Então, a ansiedade de qualquer momento, de qualquer motivo, motivada ou imotivada, dispara o famoso sistema nervoso simpático, que aumenta a adrenalina, cortisol e noradrenalina no sangue, que eleva a pressão, acelera o coração, pode dar extrasístole, dá a sensação de que o coração vai sair pela boca. Isso alimenta o seu sistema nervoso, a sua amígdala, né, que é o órgão do sistema límbico, de que algo errado vai acontecer, que eu vou morrer, que eu posso estar tendo um infarto, que piora ainda mais a ativação do sistema nervoso simpático, e assim fica um piorando o outro. E aí eu queria só dar um pausa logo aqui, antes de seguir explicando como a gente pode contornar isso, dizendo a vocês que isso não deve ser motivo de angústia em casa. Então, eu escrevi um livro, né, um e-book. E agora, o que fazer quando a minha pressão sobe em casa?
E aí, isso é uma página lá do livro que diz o seguinte: se a sua pressão subir em casa e você não tiver sintomas graves, aí vamos lá anotar o que são sintomas graves. Dor de cabeça intensa. Não é qualquer dor de cabeça, gente, porque pressão alta não dá qualquer dor de cabeça. Sabe essa dor de cabeça na nuca, que todo mundo acha que é da pressão alta? Não é. Essa pressão na nuca, na verdade, é a tensão muscular. A gente chama de cefaleia tensional. Então, essa cefaleia na nuca não é da pressão alta. A única pressão alta que a dor de cabeça dá é a dor de cabeça das catástrofes neurológicas relacionadas à hipertensão grave, um sangramento intracraniano, um edema cerebral, um derrame intenso, isquêmico. Vai ser uma cefaleia intensa, diferente de todas as dores de cabeça que você já teve, e progressiva de intensidade. Você está enlouquecendo com essa dor de cabeça se você não for fizer nada. Então, é essa dor de cabeça. Então, quando você tiver uma dor de cabeça aguda, diferente de todas as dores de cabeça que você já teve, independente de pressão alta, corra para emergência, precisa fazer uma tomografia. Mas dor de cabeça na nuca, dor de cabeça latejando, ou é enxaqueca ou é cefaleia tensional. Não tem a ver com a pressão alta. E aí a dor é um tipo de estresse para o organismo, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol. Você mede a pressão, ela está alta. Mas se você tiver uma dor de dente e medir a pressão, ela vai estar alta também. Teve uma cólica menstrual e medir a pressão, ela pode estar alta também. Entende? Então, qualquer dor que seja intensa, ela pode subir a pressão. E não o contrário. Qual é o outro sinal de alerta? É quando eu tiver falta de ar. Minha pressão subiu. Ontem mesmo eu mandei uma doente minha para emergência por isso. Minha pressão subiu e eu estou sentindo falta de ar. Eu não aguento sequer deitar, porque é muita falta de ar. O oxímetro mostrou que a minha saturação está diferente do que é no habitual. Geralmente é 97, 98 e está ali, ó, 92, 90. Então, pode ser que você esteja diante de uma emergência hipertensiva, que é insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Vai para a emergência, não por causa da pressão em si, mas por causa da falta de ar. Estou com a dor no peito, que eu acho que é um infarto. Como é que eu vou achar que é dor do peito do infarto? Se ela for apertando, progressiva, ela aperta e solta. Ela aperta e solta. Vá para a emergência, porque aí precisa fazer um eletro. Tirando isso, e óbvio, se tiver crise convulsiva, se tiver outros sinais neurológicos, como perda de força no membro, mas aí você vai por isso e não por causa da pressão. Tirando isso, tontura, náusea, pressão alta, palpitação, dor de cabeça na nuca, palpitação. Isso tudo não é da pressão alta. São essa situação de adrenalina alta que está fazendo você sentir tudo isso. Então, primeira coisa é respirar. Manter a calma, buscar um ambiente tranquilo, respirar fundo. Eu vou ensinar já já como a gente pode fazer. Se você tem uma religião, ore, faça uma oração que lhe acalma, um salmo, tenta rezar o texto, reza alguma oração que lhe acalme. E respirar ativa o sistema nervoso autônomo que se opõe ao simpático, que é o famoso parasimpático. Então, quando a gente que eu vou ensinar, respiração quadrática. Essa respiração feita um quadrado, ela ativa o parasimpático, que é o nervo vago, que impede a produção de adrenalina e produz outra substância, acetilcolina, que se opõe aos efeitos da adrenalina, desacelera o coração, dilata as artérias e baixa a pressão, e diminui os desconfortos. Então, o pânico porque você viu a pressão alta, é inimigo do seu. Meça a pressão no outro braço, veja se seu tensiômetro está validado, se está calibrado, pode ser que seja um erro de tensiômetro.
No capítulo, nesse capítulo anterior aqui, é como medir adequadamente a pressão, né? Ponha-se sentado, com o braço semifletido, no ambiente tranquilo, com a temperatura agradável. Espere 5 minutos para sentadinho assim para poder medir a pressão. E deu alta, tudo bem. Toma um analgésico, se está com dor de cabeça, toma um remédio para náusea se estiver com enjoo. Está angustiado, toma um chá calmante ou o seu calmante se você tiver em casa. E daqui a 1 hora você mede de novo sua pressão. Geralmente, 90% das vezes, sua pressão vai voltar ao seu normal. Seu normal é 11/8, ela vai voltar para 11/8. 10/6, ela vai voltar para 10/6. Isso se chama o fenômeno de regressão à média da pressão arterial. Ela deu aquele pico isolado, daqui a 1 hora, aos pouquinhos, ela, se o que desencadeou aquilo for resolvido, ela vai voltando em 1 hora para a média histórica sua, ou seja, para o valor mais comum seu. Isso se chama fenômeno de regressão à média da pressão arterial. Todo mundo acontece isso. Aí, se tiver, depois de 1 hora, a pressão ainda estiver alta, anote e agende a consulta com o seu médico. Você está sintomático agora, não está sentindo mais nada. No outro dia, tome seu remédio normalmente. Você não vai ter um derrame nem um AVC por causa disso, tá bom? Ui, quem aí faz isso? Quem ficou surpreso? Quem iria correndo para a emergência com a dor de cabeça na nuca com a pressão 15/9? Ou quem já foi? Bota aí nos comentários. Quem aí já foi para a emergência com a pressão 15/9 com a dor de cabeça na nuca? Vamos fazer uma enquete. Bota nos comentários, eu quero contar. Se quiserem falar, é só ligar o áudio e fala e É, depois desliga. pode ser também. Eu nunca fiz isso. Eu só Ainda bem. fiquei pensando. Apareceu já no chat uma pessoa. É comum demais. Eu Olha já, eu aí. já, eu, várias vezes. É isso. Não é desinformação? Aí, gente, vocês vão para a emergência, o que é que o médico faz quando chega lá? Um analgésico, um ansiolítico. Raramente eles vão fazer um remédio de pressão, só se ela estiver muito alta, acima de 18/11, e ela não baixar depois que medicar, porque a recomendação atual das diretrizes de cardiologia é só medicar a pressão se 1 hora após a pressão continuar acima de 18/11. Fora isso, você não vai receber remédio de pressão alta na emergência, a menos que o médico esteja desatualizado. Então, nem sempre a Ei, sua pressão. Oi, então os médicos da minha cidade estão desatualizados, pronto. porque eu estou acostumada a levar, eu nunca fui, mas levo minha família, minha tia, minha irmã, e assim, a pressão 15, 17, e eles dão Pois remédio. é. E muitas vezes, viu, doutora? Eu agora estou informada, não vou mais sair É, correndo levar para a emergência, não. isso, medica o sintoma. Por que isso? Veja. E aí, imagine, daqui a pouco a dor de cabeça passa e a pressão dela pode simplesmente despencar. Em vez de voltar para a média normal dela, despencar, ir para 10, para 9, para 8. Já teve, o que eu mais tive foi doente desmaiando por causa de pressão baixando demais. Então, Já aconteceu isso também. é, e aí a hipotensão aguda é mais iatrogênica, é mais perigosa do que essas pressões de 15 e 16 agudamente. Entende? Porque aí você cai, você diminui a perfusão nos órgãos, pode piorar a função renal se for de forma recorrente, pode dar isquemia cerebral se a pessoa tiver alguma plaquinha de carótida. Vê a confusão que é cair a pressão muito rápido. A senhora está conseguindo ler o chat?
Não, tô não. Então eu vou ler. Leia. Dagmar falou: a minha pressão tem dado 20 por 11. Como fiquei mais de 3 dias assim, meu cardiologista passou mais um remédio e diminuiu para 15. Mas então, veja que é diferente, é o que eu disse, veja. Veja o que tem escrito aqui no item 2. Anote o valor e o horário no seu diário de pressão, né? Porque eu tenho o diário, né, Norma? Anote o Tenho. valor e o horário no diário da pressão e ligue para o seu médico para agendar a consulta e ir lá conversar com ele, que foi o que você fez. Aí o seu médico vai ajustar o seu remédio, porque ele lhe conhece. Vai ajustar o seu esquema terapêutico e ajudar você a melhorar os seus níveis de pressão. Mas não na emergência tomando um remedinho para ela baixar de vez. Um médico que nem lhe conhece. Mais algum? Não, escrito não. Ok. Aí vejam o que acontece. Nem sempre. E por que isso? Porque nem sempre essa pressão que sobe de forma pontual naquele momento precisa de intervenção. A gente depois a descarga de adrenalina vai baixar e a pressão vai voltar para o normal dele. Ou seja, você teve uma raiva, você teve um sonho ruim, você dormiu mal, você está estressado com alguma coisa para resolver. E aí, seu nível de adrenalina naquele momento sobe, sua pressão vai subir. Aí eu vou baixar a pressão? Não, eu vou tratar o que fez a pressão subir, que foi a descarga de adrenalina exagerada. E aí a gente pode fazer isso com remédio? Pode. O famoso clonazepam velho de guerra é ótimo para isso. Mas eu posso fazer isso também sem medicação. Nós temos dentro da gente uma farmácia interna. E a gente pode mobilizar a produção desses hormônios naturais nossos do bem a qualquer momento. E aí a gente ensina isso lá. Então, o emocional, ter a pressão alta só na hora do estresse é uma coisa. Como ela disse agora, sua pressão está. Eu estou passando por uma fase, não é um momento, eu estou por uma fase muito estressante. Como a gente viveu, eu e Norma, né? A maioria aqui, né, na verdade, passou por uma fase muito estressante de tratamento, sem saber do futuro. É óbvio que a pressão pode subir nesse momento. E aí eu vou esperar acabar a fase de meses, de anos de tratamento, sem tratar essa pressão? Não. Então, uma coisa é o estresse emocional pontual, né? Naquele momento. Outra coisa é uma fase que você não tem como resolver. Então, e aí o que vai fazer? Eu vou tentar, aí o que a gente faz? A gente avalia como ajudar do ponto de vista espiritual, com espiritualidade, faz com autoconhecimento, para a gente diminuir a repercussão daquela fase estressante sobre o corpo da pessoa, dando estratégias para ela, tanto de TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, como espiritualmente falando, incrementando na vida dela algum sentido de vida, para que ela passe por aquela dificuldade de uma forma significativa, e aí tire o peso, né, daquilo ali, a dor daquilo, e assim eu diminuo a descarga simpática, mas se com tudo isso a pressão continua muito alta, acima de 17, 18, 19, tem que medicar, não tem como. Então, a gente medica a pressão por um tempo, e enquanto trabalha esses outros aspectos. O que eu vou lhe dizer, se a gente não trabalhar esses outros aspectos, você vai ficar com 4, 5, 6, 10 remédios, e sua pressão não vai normalizar. Porque enquanto os remédios estão tentando combater a pressão, você continua aqui, ó, produzindo adrenalina, produzindo cortisol. E aí eu vou ter que estar sempre aumentando dose e quantidade de remédio para se opor àquele cortisol que só sobe. Então tem que ser simultâneo as duas coisas. Mas para quem está como você, essa que disse agora, que a pressão estava 20 por 11 há 3 dias. Então não é uma coisa pontual.
né? Diferente de quem tem a pressão ali 11,8, 12,8, 12,7, e de uma hora para outra deu 15/9, 17/9, e vai lá para a emergência tomar remédio, né? Na verdade, tem que descobrir como é que tá, o que aconteceu antes da pressão subir. Então, eu costumo, das formas que você tem, ou seja, você teve um estresse forte, agudo, perdeu alguém, perdeu o emprego, teve uma notícia ruim, o que mais? Foi assaltado, sei lá, alguma coisa muito aguda, perdeu um negócio que você estava prestes a receber, alguma coisa muito aguda, lhe estressou muito, e aí, dor de cabeça, náusea, aí mediu a pressão, estava lá, 16/9, 17/10, mas isso não é a sua pressão normal. Antes de pensar de ir para a emergência ou pegar o remédio do vizinho, para, e aí né, vai para um lugar tranquilo, diminui a luz. Tudo isso é estratégia para diminuir o simpático. Coloca uma música que te acalma. Não pode ser qualquer uma, tem que ser aquela música, a sua música. Toma um chá calmante de preferência, pede para alguém fazer, ou você faz o seu chazinho calmante e vai para esse lugar. E com a música, a luz mais baixa, você começa a fazer uma respiração que a gente chama de respiração quadrática. O que é essa respiração? Você vai inspirar por 4, contando até 4 de cabeça, segura contando até 4 aqui com o pulmão cheio de ar, elimina o ar também contando até 4. Segura de novo até 4 e começa de novo. Tentem fazer isso durante 3 vezes. E vocês vão ver como vocês se sentem lentificar internamente. Porque eu estou ativando o nervo vago, que se opõe ao sistema nervoso simpático. Então, vamos tentar fazer essa respiração? Inspira 4, segura 4, expira 4. Vou contar. 1, 2, 3, 4. Agora, começa. Soltou, segurou. Puxou de novo. Segurou, soltou. Segurou, puxou. Segurou, soltou e acabou. Isso serve para fazer no trânsito. Isso serve quando estiver no caixa do supermercado arretado com fulaninho numa compra bem pequenininha, e você com carrinho. Isso serve quando você estiver na fila do banco, que alguém chamar outro que está lá atrás para ficar com ele na frente, na sua frente. E várias outras coisinhas que nos tiram, né? Que geram em nós essa sensação de que fomos passados para trás e que aí ativa na hora o alerta. Oi, Deitado também, quando for deitar, é quando bom. for dormir, para desacelerar. E se tiver ouvindo uma musiquinha, então, nem me fale, né? Eu gosto muito. Eu sou muito fã de meditação, viu? Principalmente da meditação do tipo mindfulness. É isso. Então, isso aqui, faz isso enquanto tá lá, o moço está tomando seu chazinho, ouvindo sua música. Eu gosto muito de ouvir música de louvor, né? E aí isso me acalma muito.
e evitar, não é? Os gatilhos possíveis emocionais que podem estar ativando seu simpático e deixando você ali achando que o mundo é seu inimigo, que o sol gira em torno de você, que todo mundo está querendo passar a perna para trás. Veja, isso é inconsciente, gente. A nossa amígdala, que é esse órgão de alerta da gente que está lá no cérebro reptiliano, qualquer ameaça, ela acha que estão querendo matar a gente, né? Isso é real. Então, a gente fica vendo notícias muito negativas. Época de eleição é uma riqueza, né? Notícias negativas. A gente viu aí as enchentes, aí fica aí vários dias ali remoendo quem morreu, quem não morreu, quem perdeu a casa, quem não perdeu. Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que se envolver e ajudar, né? A gente tem que se envolver e ajudar, mas não ficar o tempo todo vendo somente isso. A gente já sabe, descobre aí um lugar que está recolhendo donativo, vai lá e leva. Junta a roupa velha, vai lá que tem qualidade, né? Vai lá e leva, lençol. Mas não precisa ficar vendo notícias o tempo todo. É, os conflitos familiares que não lhe dizem respeito, não lhe dizem respeito. Mas muitas vezes a gente fica se metendo onde não é chamado. E eu aprendi que a gente só oferece ajuda a quem pede. E olhe, olhe, se você quiser, se você escolher ajudar. Tudo que causa mal para a gente não é bom. Então, se eu ajudar alguém me causa desconforto, tem alguma coisa errada. Talvez isso que eu estou fazendo não seja ajuda, seja muleta. A gente tem que ter cuidado, né? Privação de sono, né? Então, eu estou dormindo tarde na rede social, vendo notícia, vendo jogo, vendo Netflix, e acordo muito cedo. E aí? Como é que você vai limpar todas as toxinas celulares que você produziu, todos os colesteróis surzinhos oxidados que você produziu ao longo do dia, se isso é feito durante a noite, quando a célula diminui o seu metabolismo? Aí você não dorme porque você, né, tem aquela história atual de que não, ninguém precisa dormir muito, dormir 5 horas só de boa. Eu só preciso de 5 horas. É mentira. Todo mundo precisa entre 6 a 10 horas de sono. Cada um vai ter sua necessidade. O excesso de telas hoje é uma realidade, né? Hoje é da criança pequena ao idoso, é todo mundo que não consegue mais se desvencilhar desse negócio chamado celular. Quando é o celular, é a televisão ou a tela do computador para ver Netflix, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Isso não é bom, não é saudável e nem é normal. A gente precisa ter disciplina com tela. A tela azul do computador, a tela azul do celular, da televisão. Tudo isso diminui a produção de melatonina e só produz uma famigerada dopamina ruim, lábil, que no instante se acaba. Não é a dopamina boa. A dopamina do prazer boa é a que a gente produz com vida e não assistindo tela. Então, ficar, ó, horas a fio emburrece, causa transtorno de memória, além do transtorno de sono. Então, se orientem a ter disciplina com as telas. Sobrecargas emocionais, muitas vezes vindo daqui, né, dos conflitos emocionais ou dos excessos de notícias negativas. O medo constante, então, de tanto ver, minha gente, eu só vejo notícia de quem morreu, de quem não morreu, de quem foi preso, de quem não foi preso, de quem roubou, de quem assaltou, de quem foi sequestrado, do ciclone que está não sei aonde, da tempestade que está não sei aonde. Eu vou ficar com medo. Ao feminicídio, não sei o que, sídio. A gente vai viver com medo do mundo. E a gente não vai mais viver. Então, às vezes, inconscientemente, a gente vive num estado interno, fisiológico, emocional de medo, que gera ansiedade, insegurança, desesperança. E tudo isso é adrenalina e cortisol na veia. E quem tem
problema crônico de autocobrança excessiva por vários motivos, né? Psicológicos, de crença e de criação, enfim, que aí precisa fazer muita sessão de autoconhecimento para entender que não se cobre, faça. Não se cobre, faça. E aí, um dos grandes problemas, você já ouviu falar de hipertensão do avental branco, que é uma das formas de hipertensão emocional, Eu ia lhe vem, perguntar sobre isso. Ainda é, chamam assim? Ainda é, chamam dessa forma? oi? É do avental branco, Ainda hipertensão do chamam avental dessa. branco. É, ainda chamam dessa É, forma. H, é GAB, AB, HAB, hipertensão do avental branco, em vez de ser do jaleco, é do avental. E aí ele vem muito de pessoas que não gostam de ser medidas, de serem avaliadas. E aí medir a pressão é uma ameaça para ela, que ela acha o tempo todo que vai ser reprovada nessa avaliação. E se der alta, né? E se der alta, é por dar alta mesmo, porque a adrenalina está tão alta que sobe. E aí, se a gente botar essa pessoa no lugar para medir, ela mesma medir a pressão dela, dá normal. Mas se for alguém medindo, é como se ela estivesse sendo medida, a aferição. Aquela pessoa vale aquela medida da pressão arterial, né? E aí ela não gosta. E aí isso causa sempre muita ansiedade, muita tensão, e aí começa tudo isso que a gente conversou. Então, essa hipertensão do avental branco, a gente não medica, né? Ela não. A gente só tem que provar que é isso. O jeito de fazer isso é com o mapa 24 horas. O mapa tem um padrão clássico, que é as pressões só sobem na hora de botar e na hora de tirar o tensiômetro na clínica. As outras medidas da pessoa são normais. E aí, confirmando que é uma hipertensão do avental branco, e a gente vai, tem que trabalhar isso aqui, né? Autocobrança e ansiedade. E aí, para quem tem essas subidas de pressão com ansiedade, com nervoso, com emocional, precisa fazer o dever de casa, tentar melhorar sono, para reduzir, inclusive, cafeína e qualquer estimulante. Cafeína, chocolate, açaí, gengibre, cúrcuma, tudo isso acelera, aumenta a produção de cortisol e sobe a pressão. Tirar as telas, né, antes de dormir. Aí, quem não sabe, eu também lancei o livro, né? Nunca é tarde para dormir bem, aquele que eu sorteei da outra vez, que esgotou. Se Deus quiser, segundo semestre está aí, a segunda leva. E aí, uma das coisas que a gente trabalha muito é que precisa reduzir a cafeína depois das 17 horas, não tem acordo. Diminui os estímulos de tela antes de dormir, os outros estímulos, né? Tentar fortalecer relações, como vocês estão fazendo aqui, diminuir isolamento social, como vocês estão fazendo muito bem aqui, fazer algum tipo de exercício, caminhada regular, qualquer atividade física leve, até antes de dormir, uma caminhadinha ao ar livre, desacelerando. Caminhada para relaxar é uma coisa, caminhada para coração é outra, certo? Então, caminhar até na hora dentro do prédio, né, ao redor da casa. Se for fazendo uma oração, melhor ainda. E reservar um tempo, principalmente próximo da hora mais de relaxar, ou nessa hora que a pressão subir, para ter um silêncio interior, né? Para ter alguma prática espiritual, porque o momento da prática espiritual, da meditação, ela ativa o parasimpático e desativa o simpático. Então, ela acaba desacelerando o coração, melhorando a sua pressão, melhorando sua respiração, e com isso contribui, inclusive, para o sono, né? Vários estudos já têm mostrado, né, o papel da espiritualidade como ferramenta de cuidado, além de, né, servir para a gente ir para o céu, também serve como ferramenta de cuidado biológico, cuidado físico. Então, os estudos têm mostrado que ter uma prática religiosa para aumentar seu estado, melhorar seu estado de espírito, reduz a ansiedade, melhora a resiliência emocional, de ver fulaninho cortando o trânsito, né? Travando o cruzamento, fulaninho que avançou o sinal, e você não se estressa com isso, não, porque isso não tem nada a ver com você, tem a ver com a figura.
né? E de ver todas as notícias que a gente tem visto aí na política, na guerra, não sei aonde, enfim, nacional e internacional. E a gente entender que, né, a gente não tem nada a ver com isso. E por mais que isso intervenha na nossa vida econômica, possa repercutir, inclusive, na nossa vida de verdade, né? Se a guerra vier para cá, e risco. Mas eu estou pronta para isso. Jesus, venha logo, que eu estou esperando você. Então, essa resiliência emocional, você vai. É a fé que fortalece. É de você saber que você não tem que estar com raiva de ninguém por causa de trânsito. Meu Deus, eu vou deixar de comungar porque eu estou com raiva de fulano por causa do trânsito, vou não, né? Então, a fé fortalece essa nossa capacidade de atravessar momentos difíceis, do menorzinho, que é o seu cotidiano, a grandes catástrofes na sua vida. Melhora a qualidade de sono, então, essa característica da oração, do silêncio interior, da meditação, claramente os estudos têm mostrado que é uma estratégia não medicamentosa eficaz. E ainda melhora o enfrentamento de doenças, né? Vocês, acho que todo mundo aqui que passou por uma ameaça real à vida, através do tratamento do câncer, sabe como ninguém. Então, você enfrenta melhor esse processo, tem melhores respostas quando você está bem do ponto de vista espiritual, né? Tá vou vencer, eu vou passar, vai melhorar, vai dar certo, né? Termina infectando menos, as cirurgias cicatrizam melhores, seus leucócitos sobem, com isso a quimio responde melhor, enfim, é, e acaba repercutindo em melhor qualidade de vida, certo? Então, não é só apoio emocional, tem também resposta, biológica nesse sentido. E aí, o que a gente precisa compreender, que eu queria muito que vocês aqui entendessem, é que a hipertensão emocional, ela é real, é sofrimento, né? Sofrimento espiritual. As emoções impactam diretamente o nosso corpo através dos hormônios, que levam a alterações fisiológicas reais. Elas existem, né? A pessoa diz, eu estou com palpitação, tá mesmo, né? E a espiritualidade pode ser uma ferramenta que você pode usar, desde a respiração até práticas religiosas que você possa ter. Ansiedade não é frescura, não é fraqueza, ela tem fundamento biológico e a gente precisa cuidar dela. Mas não é só com remédio. A terapêutica comportamental tem tanto impacto quanto um remédio. Então, o remédio muitas vezes tira a gente da crise de forma mais rápida, de forma mais que nos fortalece, para que a gente possa fazer as práticas não farmacológicas e assim tirar o remédio. Se você tomar o remédio, melhorar os sintomas da ansiedade, mas não trabalhar o resto, você vai viver eternamente no remédio, aumentando cada vez mais a dose, precisando dois, três, quatro remédios, porque você não trabalhou o resto. Continua produzindo lá adrenalina e cortisol, tá bom? É, é isso, mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês e ficar aberta, né? As perguntas, que eu acho que as perguntas são o que, agora que vocês entenderam o que é e que existe, é real a, Hipertensão a emocional. hipertensão emocional, mas nem sempre vai ser necessário tratar com remédio. Algumas vezes sim, quando ela for muito alta, 18, 11 ou mais, mas na maioria das vezes a gente consegue contornar de outras formas. Mas estou aberta a pergunta. Vamos lá, Doro. Podem abrir o microfone, gente. É, agora. Nesse momento, pode. Ô, acho que está todo mundo com vergonha, acho que eu vou começar. Doutora Não Márcia, é? não é? Ou faço alguma. Enfim. É, eu sei, você sabe que quando minha pressão, essas alterações que ficam, que é. E aí eu tenho visto que cada vez mais que eu estou rezando, que eu estou fazendo coisa, eu tenho melhorado muito.
De vez em quando me dá minhas ansiedades e tudo. E eu vejo que se duas coisas. Uma que eu aprendi aqui no GAPAC, que é sempre estar botando uma imagem que, que seja agradável na hora Hum. que começa alguma coisa. E eu estou percebendo que eu rezando tem me acalmado mais, que tem me deixado eu ficar sem estar sentindo que a que o meu coração está mais rápido ou Acelerado. mais tranquilo. Então, acho que isso tem. E quando eu vi aí. Uma pergunta que eu queria fazer: quanto é que você acha da tela? Agora eu vou passei a aparecer também. A gente tem que deixar de assistir uma televisão, de ver um filme ou deixar o celular antes de realmente A deitar. literatura bota pelo menos uma hora antes. Pelo menos uma hora antes. E aí é que é justamente o tempo de latência para a gente ir desacelerando, né, essa claridade, tanto na retina como no cérebro. E aí você pode aproveitar essa uma hora para ser sua rotina do sono, né? Então, desliga a tela, diminui um pouco a luz do quarto, toma um banho, vai na cozinha, toma uma aguinha, um chazinho morno, toma um leitinho, come algumas frutas, né, que induzem a produção de triptofano, kiwi, uma bananinha, ou um abacaxi, enfim, troca de roupa e vai para a cama. Entende? Então, se você faz isso sempre, do mesmo jeito, na mesma hora, na hora que você desliga. Eu gosto muito de cheiro também, né? Então, eu aciono meu cheirinho. Então, tudo isso que você faz, se você faz isso de forma rotineira, mesmo que você tenha passado, eu passo às vezes aqui 3 ou 4 horas seguidas, né, aqui na tela do computador, escrevendo alguma coisa, né? Às vezes eu estava aí nos últimos 15 dias tendo que entregar 3 livros assim de última hora. E aí eu estava 3, 4 horas seguidas aqui, né? Naqueles coisas assim. Eu fico muito focadona. E aí, para desacelerar isso, eu tenho a minha rotina de sono. Então, baixo a tela do computador, apago a minha velinha. Assim que eu quero me inspirar, eu ligo, acendo a minha vela. Apago tudo, fecho, falo para mim, pronto, por hoje terminou. Porque tudo isso é neurociência, né? Se eu digo que agora acabou, meu corpo, meu cérebro vai entender que agora acabou. Que eu não Vai vou mais querer obedecer. ficar pensando, que eu não vou querer mais ter nada disso na cabeça. E aí vou, tomo meus remédios, tomo meu banho, boto meu pijama, pego meu terço e vou rezar para ir dormir. Então, essa sequência é sempre a mesma. E aí, meu corpo vai entendendo que essa é a minha sequência para ir dormir. E acabou. E aí também meu marido chega e tira onda, porque deitou, às vezes eu nem termino, né? O texto ali mesmo. Então, tem uma rotina para que seu corpo entenda, mas é pelo menos uma hora. Ô, doutora Márcia, eu Oi. li a respeito que grande parte das pessoas levam o celular para o quarto, né? Uhum. E ao colocar ele do lado, mesmo desligado, ele emite ondas, né, eletromagnéticas que são muito nocivas. Então, assim, eu acho que até levar, só levar, realmente prejudica. Eu, por exemplo, quando meus pais eram vivos, eu deixava o telefone no quarto para, nas emergências, né, atender. Mas depois que eles faleceram, nunca mais. E eu nunca deixei É. junto de mim, entende? Na Se cabeceira da possível cama, for, né? Se né? possível for, Porque deve tem gente. carregar fora do quarto. Muitos usam como despertador, mas eu digo que celular é celular, despertador é despertador, né? Só é comprar um despertadorzinho e deixar do lado. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte: eu tive pais hipertensos, mas minha pressão nunca, em época alguma da minha vida, nem quando eu era jovem, nem agora mais velha, ela deu diferente de 12 por 8. Nunca. Também eu não corro para medir em momentos de tensão a minha pressão,
Mas sempre que eu... Aí diz que isso mudou um pouco, que a pessoa com mais de É, 60 eu e até a falei nisso já pressão tá deveria... na rede social Sim, lá, tem explicando melhor. Depois vocês podem sim, ver. tá Mas bom. eu vou dizer agora. Eu vi uma pergunta que acho que é interessante. É, hipertensão continua sendo maior ou igual a 14/9 em duas medidas, com intervalo de 4 semanas. Isso é hipertensão. Certo. Outra coisa, aí, para quem já é hipertenso, continua tudo igual. Ou seja, sua pressão deu maior ou igual a 14/9, você é hipertenso, acabou. O que vai ser bom para você, seu médico vai dizer de acordo com o seu risco, se é menor do que 14/9 ou menor que 13/8. Ponto. Para quem não é hipertenso, a pressão ideal passou a ser menor que 12/8. A pressão ideal. Entre 12/8, incluindo ela, a menos de 14/9, a gente vai chamar agora de pré-hipertensão. Por que isso? Porque se viu que esses níveis de pressão estão associados a um risco aumentado de AVC em relação àquelas pessoas que têm níveis menores de hipertensão do que 12/8. Então, não é que você mudou o diagnóstico de hipertensão. Mudou o que a gente considera ideal, Ok, ótimo, que é a pressão menor que 12/8, ok, certo? ok. Aí tem uma pergunta aqui que eu gostei muito. De nada, Cecília. Como diferenciar cansaço, imagine cansaço físico, fadiga, né? De um esgotamento emocional. O cansaço físico, você descansa e ele melhora. O esgotamento, a estafa emocional, ela não melhora com descanso, com sono, com a noite de sono. Você acorda igual. Eu só peço que vocês tenham cuidado com certas coisas, porque, por exemplo, pode ser uma apneia do sono. E a gente passar o dia inteiro cansado, mesmo tendo dormido, e começa a ficar meio deprê, né? Meio esgotado, mas não porque é por nada físico, nem emocional, mas porque não está dormindo bem, está tendo apneias durante o sono. Então, a primeira coisa para a gente dizer que alguém está com esgotamento emocional é a gente afastar doença de tireoide, anemia, baixa de leucócitos e apneia do sono. Tirou isso e a avaliação hormonal, né? A mulher está entrando na menopausa. Tirando isso, a gente vai dizer, ó, afastou-se a causa física, qualidade de sono e tudo mais. Afastou a qualidade, a coisa física, vamos fazer um inquérito emocional de ansiedade, depressão, porque talvez seja isso. Acho que é mais ou menos isso. Eu mesmo sou, é, eu quando estou fadigada fisicamente, eu fico querendo chorar. Eu fico querendo chorar sem motivo, fico com dificuldade de concentração. E aí eu já sei, porque eu tenho eu já me conheço fisicamente, emocionalmente. Então eu sei, não tem motivo nenhum para estar querendo chorar, é muito mesmo para estar querendo. Eu estou precisando, acho que eu passei do limite, eu estou precisando descansar. Pronto. Então eu tiro. Hoje à noite, por mais que eu tenha uma coisa muito importante para fazer, eu opto por dormir. E aí, nem que eu me acorde mais cedo no outro dia para pagar, para fazer o que eu deixei de fazer à noite. Mas eu decido dormir, porque isso me recarrega e me faz funcionar melhor no outro dia. Eu cansada, eu não vou render. Então, é se conhecer, sabe, Cecília? E com o tempo a gente vai aprendendo a diferenciar uma coisa da outra. Mas é muito ó. Eu falei tanto, não foi agora que me toquei. Falei muito, 9 horas já. Mas muito bom. Eu acho que essa questão da respiração é uma coisa super importante. Sim. A gente não valoriza a respiração até a gente ter falta de ar, viu? Valorizem a respiração. A gente se percebam. Eu com frequência uma moeda para mim de saber quando eu estou querendo, não estou bem.
uma situação, né? Estou querendo me descontrolar. É minha respiração, ela fica curta. Então eu me vejo respirando muito curto. Aí eu, ops, se oriente, viu? Aí eu digo, eu orei comigo mesmo. E aí ali, aí respiro 3 vezes, e aí me centraliza de novo, aí meu, né, desacelero. Então a gente precisa aprender a respirar. O normal é respirar de verdade, né? E a gente precisa ter esses momentos de respiração. Como eu tenho uma Doutora, vida. Oi. desculpa, a senhora ainda não terminou. Veja, o que eu vou dar de exemplo? Eu tenho uma vida muito acelerada, então é frequente eu me acelerar. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou mudar de turno no trabalho, eu paro antes do próximo turno para fazer minha respiração. Quando eu chego em casa à noite, antes de subir para casa, eu, no carro mesmo faço minhas respirações para tirar, né, essa carga todinha do dia. De manhã cedo, trânsito pesado aqui do Rosarinho até o Rio Mar, imagine. Ou do Procap para o Rio Mar, um trânsito pesado. Então, antes de ir para o Icordes, antes de entrar no Procap, onde for, eu respiro antes de entrar. Porque isso faz com que você tire o sistema de alerta que foi ativado né? No seu deslocamento, ou depois de uma discussão, depois do que for, você precisa voltar para o seu estado de paz de novo. E se você começar já a conversar com outra pessoa do jeito que estava depois desse momento, você vai levar para ela tudo que ela não é dela. Então, respira, né? Respira, sente de novo tudo voltar para o seu lugar, aí você segue, porque ninguém merece receber da gente o que a gente recebeu de ruim de outra pessoa, e que a gente aceitou receber, né? Pois não. Qual é a relação que existe entre insuficiência renal e pressão arterial? Ah, tem várias. Nos dois sentidos. Primeiro, que hipertensão arterial é a principal causa no mundo inteiro de insuficiência renal e, inclusive, de indicação de hemodiálise. A pressão alta, mal controlada, né? Depois que ela é controlada, está tudo bem. Agora, ela tem que ser bem controlada. E o sentido oposto, mesmo aquelas pessoas que desenvolvem insuficiência renal de outra causa, por lesão renal, infecção renal, várias outras causas, mas que são menos frequentes, produzem substâncias, uma delas é a angiotensina, que é um hormônio vasoconstritor, que também eleva a pressão. Mas a relação mais comum é o da pressão alta levando ao desenvolvimento de insuficiência renal. Outra pergunta. Não, desculpe, eu esqueci. Pronto, Sim, daqui a pouco ela vem. com a idade, qual é o rim funciona menos, né? Então, Isso. quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Com o rim, É, tomar mais líquido. Tomar mais líquido, evitar o uso de anti-inflamatório, evitar antibiótico desnecessário, controlar bem a pressão, tanto evitando subida exagerada como queda da pressão arterial, controlar bem o diabetes, controlar bem o colesterol, porque tudo isso age diretamente na função do rim, nos vasos renais. E aí acabam piorando o papel da hipertensão no rim, levando à perda mais acelerada da função renal, que já ocorre com a idade. Mas veja, a idade leva a uma diminuição progressiva da função renal, mas não diminui a níveis abaixo do normal. A idade ela vai diminuindo a depuração, a capacidade do rim de limpar o sangue, mas ela diminui, por exemplo, o normal é acima de 120 nos jovens, no idoso o normal é acima de 60, porque essa capacidade vai diminuindo, mas não diminui abaixo de valores normais. A gente só vai ter depurações menores do que 60, 50, 30, 40 nas pessoas que não tiveram suas doenças bem tratadas, a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, que usou muito anti-inflamatório.
usou antibiótico desnecessário em doses altas. Então, essas situações intensificam a queda da função renal da idade, mas a idade sozinha não leva à disfunção renal. Ela só diminui a depuração, mas não leva à disfunção, à doença. Dois questionamentos. Pois Primeiro, uma não. coisa que Vânia falou sobre os pais dela que tiveram pressão alta. Geneticamente, a gente tem essa possibilidade disso. Depois eu faço a outra pergunta, acho que é melhor. Ah, sim. Então, a forma mais comum de hipertensão é a hereditária, sem dúvida alguma. Mas ela não é, como eu vou dizer, autossômico dominante, ou seja, não é porque meu pai era hipertenso, minha mãe é hipertensa, Eu que eu vou tenho sim. 100% risco de 100% de ter hipertenso. Eu tenho um risco aumentado de ser hipertenso. Mas se eu faço, por exemplo, meu pai e minha mãe são hipertensos, meu irmão é hipertenso, mas eu não sou nem minha irmã, porque a gente faz o dever de casa. E se você não desenvolver hipertensão, essa hipertensão hereditária até os 65, você não vai desenvolver mais, significa que você não tem a genética. Porque essa hipertensão hereditária, o mais comum é ela aparecer entre 35 e 45 anos. 90% das hipertensões hereditárias, ou seja, aquela idiopática que não tem uma causa, de hipertensão primária que a gente chama, ela ocorre entre 35 e 45. Pode surgir mais tardiamente? Pode, mas não é o comum. Se deu 65 e não surgiu, minha filha, não é. A hipertensão que surgiu em você não é mais geneticamente determinada. Como a sua, por exemplo, né, Vânia? Pois é, meus pais eram hipertensos, vou fazer 65 agora e nunca apresentei É, uma isso. Aí, pressão maior que o isso. que acontece muitas vezes? As pessoas contribuem com a genética. Come errado, dorme mal, vive estressado, né? E aí ela se manifesta, às vezes, até quando talvez nunca se manifestasse. É, Pois é. Márcia, desculpa, Norma. Pois não, Márcia Cristina, deixa eu lhe perguntar uma coisa, já que a pois gente está não. falando de hipertensão emocional. É, poderia ser considerado um sintoma dessa hipertensão emocional quando a pessoa é, está alterada emocionalmente, de estar realmente vivendo uma situação de estresse e começa a ficar ruborizada e às vezes tem sangramento no nariz? Ou isso não é considerado hipertensão, pode ser uma sinusite, porque me chama muita atenção muitos pacientes relatarem isso, né? Eu estou com sangramento no nariz, doutora, quando eu me estresso, eu fico com sangramento no nariz e as pessoas dizem que eu fico muito vermelha. Sim. Lógico, essa vermelhidão na pele, talvez com uma hora, né, que a coisa se acalme, aquela situação conflitante se acalme, ela volta ao normal. Mas como você aí colocou bem, e a pressão pode ter uns picos, né? Como você disse, um 15/9, que não tem necessidade de ir para um hospital, Isso. enfim. Então, ela pode estar isso. E essa questão desse sangramento no nariz, isso também pode ser um sinal ou não? Ou É, realmente pode ser então, alguma veja, coisa outra? qualquer pico de pressão alta, e aí tem que ser pressão alta, 18, 19. Se você tiver fragilidade capilar nasal, você vai sangrar. E eu digo assim, ó, antes sangue aqui do que aqui, Sim, sim. né? E ficar vermelho só quer dizer que ele teve um pico de adrenalina tamanho de um bonde. Por isso que ele fica vermelho. Veja, provavelmente as pressões dessa pessoa são muito altas. Não são a 15/9, 16/9. Deve ser uma pessoa muito irascível. Geralmente são pessoas Sim, muito irascíveis. explosiva, explosiva, Com sim. essas pessoas. Então, o risco real dessa pessoa ter um AVC, o risco é real dessa pessoa ter o que a gente chama de broken heart. O que é o broken heart? É a síndrome do coração partido, né? A descarga de adrenalina é tão grande que causa arritmia, vasoconstrição na coronária e causa uma síndrome semelhante ao infarto grave, muitas vezes, que depois reverte, mas que pode levar a pessoa, inclusive, à morte na hora. Quantas vezes a gente já ouviu dizer de pessoas que teve uma raiva muito grande e morreu? Não é? Uhum. Então, é real, minha gente. Então, o que a gente precisa? Primeiro, mapear essa pessoa. Então, ela precisa fazer um mapa 24 horas para mapear ela verdadeiramente
para ver se ao longo do dia ela está fazendo picos muito importantes. E aí, se ela estiver fazendo picos muito importantes de pressão de forma frequente, mais de 50% do dia, a gente vai ter que medicar a pressão dessa pessoa. Enquanto ela faz terapia cognitivo-comportamental, enquanto trata os estados emocionais, enquanto ela entende, porque isso não é de uma hora para outra, concorda? Isso pode Concordo. levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, enquanto isso vai deixar ela tendo esses picos. Então, o sangramento nasal com a pressão acima de 18 é sim provavelmente decorrente disso. Agora, se o nariz sangra com 15,9, 14,9, geralmente é malformação venosa na mucosa nasal, não é pela pressão alta. Ela precisa medir essa pressão nesse momento, né? Isso, que aí o ideal é medir nesse momento e, de preferência, fazer um mapa, porque essas pessoas irascíveis, tudo tira ela do eixo. Sim, com Então, certeza. às vezes, ter o padrão 24 horas ajuda bastante. Tá certo. Muito obrigada. Nada. O outro questionamento é essa medicação. Então, eu tomo letrozol. E lá no letrozol vem dizendo que há uma probabilidade de você ter um aumento de pressão. E Sim. essa parte química também há essa alteração. Muitas medicações, né? Muitas medicações. Alguns antidepressivos, medicamentos para TDAH, alguns medicamentos hormonais ou bloqueadores hormonais, alguns medicamentos para demência. O que mais? Vai. Anti-inflamatório, né? Hum, Então, tudo isso são medicamentos que levam à produção de para-hormônios que são vasoconstritores e sobem a pressão. E aí a gente faz o risco-benefício. Por com isso que, né, certeza. quem toma medicação tem que fazer exercício, controlar a dieta, tarará, tarará. Mas é custo-benefício, né? E não é Não, necessariamente, veja, o letrozol ele não é 100%, né? Ele tem um risco aumentado, e é de 1%. É diferente do anti-inflamatório, que é de 40%. Então, veja, né, o benefício da medicação ultrapasse muito ao risco que ele traz de hipertensão. muito obrigada. Era Uhum. Edice está dizendo isso, né? Que a pressão dela só começou aos 49, não tem história de hereditariedade, e estava passando por essa sobrecarga de estresse por causa do esposo. E aí é isso. Dependendo dos níveis de pressão, a gente vai medicar ou não, e tem que fazer a ressignificação aí da doença do esposo, todo o trabalho psicológico, emocional, espiritual em paralelo para usar a menor quantidade de remédio necessária, ou, quem sabe, até superando, ressignificando tudo isso, a gente conseguir tirar o remédio. Mais alguma? Queria saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente poder liberar a doutora Márcia, que está aqui conosco já há 1 hora e meia. Eu quero agradecer, foi muito ilustrativa mesmo. Que E só bom. quero agradecer, gratidão por, por a senhora existir, doutora, e Oh, por obrigada. dar, por dar paz. Um beijo Obrigada. de todas. Obrigada. E eu também quero agradecer imensamente a doutora Márcia, que Não está só. sempre disponível aqui para o GAPAC e que nos trouxe hoje, assim, compartilhou os seus conhecimentos de uma forma tão elucidativa. Acho que todo mundo aqui, né, tirou suas dúvidas e ficou, assim, a forma como você, a sua didática é muito Obrigada. palatável para Oh, todos. Então, obrigada. o GAPAC, assim, agradece muito, muito, muito pelo seu tempo e pelo seu esforço de chegar aqui depois de um dia super cansativo de trabalho, que eu sei que você tem, sendo CEO lá no Unicórnios, né? É difícil. Gente, e Não. também eu quero agradecer a presença de todos vocês. O GAPAC está iniciando o seu ciclo de palestras. Já iniciamos com chave de ouro esse início de 2026, o nosso ciclo.
E obrigada demais pela presença de todos. Teremos outras, vamos informar Amém. vocês. E que sempre, sempre, sempre que você for lançar um novo livro, tiver um novo, venha aqui, porque nós somos muito, muito gratas a você, tá Tá certo? joia, gente. Obrigada, viu? Tô Muitíssimo, às ordens, tô às ordens. Minha muitíssimo gratidão obrigada. também à doutora, e Obrigada. também serviu para mim de uma avaliação na minha pressão alta. Muito bom, Tá bom, obrigada. gratidão. De nada, obrigada, gente. Boa noite. Até a Bom, próxima. boa noite a todos e mais uma vez obrigada. Agradece a presença de todos e vamos ter novas aí, tá certo? Vamos Às participar. ordens. Obrigada. Obrigada, doutora Obrigada, Márcia. Deus lhe obrigada. abençoe. Muito, Amém. muito obrigada. Para o mês estou lá no Obrigada, consultório, Unicórnios, Norma, tá que bom, foi a estou lá no pessoa Norma? que e-commerce. nos Muito trouxe a obrigada. doutora Márcia Nada. aqui. Tchau, Valeu. boa noite.